Recursos humanos, se você pegar um livro de recursos humanos, ele começa destacando, né, 2 pontos, que é a questão de você obter profissionais e de trabalhar com o ambiente de trabalho. A gente começa falando sobre a questão de obter os melhores profissionais. Então, é uma tarefa da área de recursos humanos ou de gestão de pessoas de qualquer organização, você procurar atrair os melhores profissionais possíveis dentro das suas possibilidades, né, das possibilidades da organização. E isso é um desafio, porque não é de hoje, né, que se tem dificuldade de se encontrar bons profissionais. Tenham qualificação na área, que saibam realizar a tarefa, né, fazer o trabalho, conseguir apresentar um resultado satisfatório. Então, nesse processo de obter os melhores profissionais, você vai ter as fases de procurar atrair esse profissional, né, para que ele queira trabalhar na sua empresa, na sua organização, né, e você também, ali dentro, vai procurar desenvolver, né, esse profissional e mantê-lo dentro da organização, evitando a fuga de talentos aí, ou de pessoas que são importantes para a área, né. Obter os melhores profissionais é muito difícil. Geralmente, quem consegue estar em busca dos melhores profissionais são organizações já maiores, né, que são bem organizadas, bem estruturadas internamente e que conseguem, até por uma questão de possibilidades financeiras, manter um ambiente adequado de trabalho e propiciar um salário, né, as recompensas, os benefícios que possa atrair o funcionário. É importante destacar que quando a gente está falando da questão de pessoas que trabalham na organização, alguns pontos são muito importantes, né? É claro que a questão financeira, ela não é a única questão que vai pesar na hora da escolha de você estar trabalhando ou não em uma organização, né? Tem outros pontos, a pessoa tem que se sentir bem num ambiente de trabalho, né, tem que ter um convívio saudável com os seus colegas, né, ela e muito dessa vontade de trabalhar em um lugar está ligado à sua vocação, ao seu desejo, a uma vontade própria do profissional. Então é importante você estar ligado às questões pessoais mesmo, né? Às vezes a pessoa sente que ela está fazendo algo ali que ela tem vontade, um desejo, ela está satisfeita ali. Então, a questão financeira, ela é importante, as grandes organizações, como têm um grande capacidade aí, monetária, elas conseguem sim propiciar os melhores salários. Mas isso só não é o suficiente. Mas como eles conseguem também ter uma equipe de recursos humanos desenvolvida, é evidente que eles vão conseguir atender também as outras áreas. Dificilmente eles não conseguem, né? Porque são organizações que fazem com que a área de gestão de pessoas funcione bem. E essa é uma área, pessoal, essa área de recursos humanos é uma área que é muito difícil você ver, assim, de modo geral, ela funcionando bem. Por quê? Porque a área de recursos humanos, nas empresas de modo geral, elas funcionam bem de forma básica, ela faz só o arroz com feijão mesmo, tá? Então, quando a gente pensa em recursos humanos, na gestão de pessoas ali, a gente está falando de pessoas que estão fazendo trabalhos e tarefas, né, burocráticas, administrativas. Então, eles estão ali cuidando de folha de pagamento, fazendo descontos, fazendo adiantamento, calculando férias, organizando o registro profissional de questões trabalhistas. É isso que é o arroz com feijão das áreas de recursos humanos que você vai encontrar
na maior parte aí das empresas, né? Quando a empresa tem, porque às vezes a empresa é tão pequenininha que acaba que o responsável, né, ou o próprio proprietário acaba tendo que cuidar disso tudo, ou então terceirizando para algum escritório, por exemplo, de contabilidade, estar a par e à frente dessas situações, tá bom? Bom, a questão de que o recursos humanos, ela vai muito além disso, porque ele vai procurar não só atrair aqueles funcionários que sejam os melhores profissionais que ele conseguir encontrar, né? E aí nós já temos um problema grande. Por quê? Porque encontrar bons profissionais é muito difícil em todas as áreas, qualquer área. Preciso de uma pessoa para limpar a casa. É difícil encontrar. É difícil encontrar. Preciso de uma pessoa que faça, que seja um programador pleno, que vá saber lidar com as linguagens principais ali de programação e desenvolver. Difícil encontrar. Preciso de um profissional que vai construir uma casa ou consertar um carro. É difícil encontrar. Então, parece que esse problema não é de hoje, mas há uma preocupação que isso possa estar se agravando, tá? Estar se agravando. Por quê? Porque as gerações mais antigas, que já estão com experiência e eles viveram em outras épocas, eles já saíram, eles tinham as suas formas aí de concepções e tudo mais, de vida e tal, eles já estão saindo e eles estão levando com eles a aposentadoria, falecimento, eles estão levando com ele, né, aquilo que eles desenvolveram durante a sua vida. E as novas gerações não estão conseguindo não só substituí-los, como há uma necessidade maior de profissionais não estão conseguindo encontrar. Recentemente, conversando com alguns amigos de diversas áreas, desde, por exemplo, uma pessoa que trabalha em um cartório, ou até uma pessoa que trabalha especificamente com programação, falou: olha, é complicado, é difícil você encontrar profissionais, sabe? E isso é um alerta muito grande, tá? Isso é um alerta de que as coisas, precisamos identificar melhor o problema e resolver, tá? Então, para as pessoas que se esforçam em ser bons profissionais, eu falo isso assim, para que vocês fiquem atentos. Se vocês forem bons profissionais na área de vocês, né, então vocês em breve serão formando aí em bacharel de ciência da computação. Se vocês forem bons profissionais, vocês terão espaço para, vocês terão aí emprego, vocês poderão aí crescer, se desenvolver profissionalmente ao longo da carreira de vocês, da vida de vocês, e vocês terão aí um lugar ao sol, tá? Porque não é fácil encontrar bons profissionais, tá? Não é simples. Então, essa questão de você, eu falei desde tarefas básicas, porque de fato, até para tarefas simples, não é fácil você encontrar bons profissionais. Às vezes a pessoa não faz um bom trabalho mesmo envolvendo tarefas mais simples. E você, nessa questão de obter bons profissionais, então você vai ter que achar formas de atrair esse profissional, né? Conseguindo atrair esse profissional, você vai ter que procurar desenvolvê-lo para que ele seja cada vez melhor. Então, você vai propiciar um ambiente e um espaço para que ele possa se desenvolver profissionalmente, né? Então ele vai ter um tempo para ele se atualizar, para ele fazer um curso, né? Para ele fazer uma pós-graduação. Então ele vai se desenvolvendo profissionalmente e isso vai gerando benefícios aí para a organização. E também tem a questão de você manter esses bons profissionais, porque não basta você encontrar um bom profissional, né? E desenvolver esse profissional. A questão é você vai conseguir manter esse profissional.
E aí nós chegamos aí em mais um problema. Qual que é o problema? A dificuldade de você manter bons profissionais, né? Como eu falei, de questões comparando gerações passadas aí, eles tinham uma vida muito mais longa dentro das organizações. Então, o tempo deles de permanência dentro de uma organização era muito mais longo, né? Então, ficavam 8, 10, 15 anos trabalhando em uma mesma empresa. Hoje, sabe-se que esse tempo é muito mais curto mesmo. Então, às vezes, o tempo pode ser de 2 anos, ou menos, ou um pouquinho mais. Então, isso se torna um problema para as organizações. Por quê? Porque você vai ter gastos de tempo, né, e gastos financeiros, né? Você vai estar disponibilizando recursos da empresa financeiros e o tempo também para selecionar bons profissionais, né? Conseguindo encontrá-los, você vai desenvolvê-los dentro da organização, né? E como você vai mantê-los lá? Depois que você passa por essas etapas, ele ainda pode, em algum momento, estar trocando de organização, por qualquer que for o motivo. Então, para a empresa, isso está se tornando uma área de preocupação, tá? Ficar atento a essas questões. Além de você procurar obter bons profissionais, que é uma das funções dos recursos humanos, você tem a questão de propiciar um ambiente de trabalho que seja agradável, adequado, na qual você vai poder atender as necessidades da pessoa que esteja trabalhando, né? Assim como também você vai cuidar do clima organizacional, para que seja um ambiente que seja, no mínimo, tranquilo ali ou agradável de se trabalhar. E aí também é um grande desafio, tá? É um grande desafio. Por quê? Porque não adianta você ter um bom profissional e tudo mais se você não tiver um ambiente adequado para que ele possa realizar as tarefas. Então, isso você vai precisar ter um local adequado, equipamentos adequados, para que a pessoa possa desenvolver o seu trabalho. Isso é importante, porque, mas isso até que é fácil. É fácil, mas mesmo assim você acaba encontrando situações onde as pessoas não estão ali tendo o melhor espaço possível para desenvolver o seu trabalho, tá? E isso é importante destacar, que ainda ocorre. Eu me lembro de que quando eu trabalhava para a Prefeitura de São Carlos, trabalhava no setor lá de processos administrativos e o local de trabalho deixava bastante a desejar. Então, fica difícil você desenvolver seu trabalho ali. Por quê? Porque às vezes falta espaço, às vezes o local é inadequado, você precisa manter o material e você não tem condições ali adequadas para preservar o ambiente. Então, precisa estar atento a isso. Então, além de você, do profissional, pensar em tudo que é necessário no ambiente de trabalho, tem a questão também de você procurar cuidar do clima organizacional, que é o relacionamento entre os membros da organização. Não é que você vai cuidar do relacionamento, mas você vai propiciar formas de que aquele ambiente seja mais agradável e mais propício a criar laços positivos ali entre os seus colaboradores. Então, como que isso vai funcionar? Isso é uma parte que é inexistente dentro das organizações de modo geral. Você vai achar isso em empresas que são ou muito bem organizadinhas, né? Ou as grandes empresas que já sabem lidar e trabalhar nesse aspecto. Mas eu não conheço eu não tive a felicidade de trabalhar em nenhuma empresa, né, que tivesse a área de gestão de recursos humanos que focasse ali em, em tentar manter o ambiente de trabalho mais adequado, né, mais interativo. E como que você poderia fazer isso? Bom,
Essa é uma parte que geralmente as organizações não fazem, né, de recursos humanos, porque eles estão sempre procurando fazer aquilo que é mais urgente e importante. Então, eles estão sempre lidando com questões burocráticas, né? É pagamento, é adiantamento, e é férias, e precisa resolver isso, e tem que liberar o dinheiro para fazer, aí faz cálculo, e quanto que vai fazer de retenção de imposto. Então, tem sempre essas questões aí que precisam ser feitas. Pessoal, aceitei que 2 alunos que pediram aqui, já está tudo certo. Bom, e como que vocês percebem, então, que você só vai conseguir fazer essa parte se o básico estiver pronto. E geralmente a parte a área de recursos humanos é uma área meio desidratada dentro das empresas, assim, eles colocam só para fazer o básico, não há um investimento, mas é uma área muito importante, que não deve ser feito dessa forma. Você vai achar uma área que vai funcionar melhor quando, como eu já disse, se você for para as grandes organizações. E não quer dizer que as grandes organizações funcionem muito bem também. Por quê? Porque eu conheço histórias aí, inclusive de pessoas que trabalham em grandes organizações, que também ocorre algumas coisas que deixam bastante a desejar dentro do ambiente de trabalho. Então, você cuidar do clima organizacional, né, é um ponto que é importante e que a área de recursos humanos tem que ficar atenta. E como que ela procura promover isso aí? Ela procura promover com um espaço que seja de uso coletivo, que seja agradável, né? Então, às vezes, você coloca ali algumas mesas com algum espaço para as pessoas poderem tomar um café, se interagirem. Você vai criar formas de você envolver e fazer com que esse contato entre os colaboradores ocorram. Então, por exemplo, você pode promover um campeonato de truco, um campeonato de futsal, você pode fazer um churrasco no final do ano, você pode fazer uma festa para comemorar o aniversário da empresa, você pode tá criando formas aí de procurar melhorar o ambiente organizacional, né? Para que a pessoa se sinta ali bem. E é importante isso, porque se você, de modo bastante simples e geral, né, eu vou dar esse exemplo, você tem um terço do seu dia ali que você vai estar dormindo, um terço você vai estar trabalhando e um outro terço você está fazendo as suas outras atividades, né? É, locomovendo de um lugar para o outro, tomando banho, descansando, mexendo no computador. Então você vai estar fazendo várias outras coisas, estudando, então tem muitas outras coisas para se fazer. Então perceba que você vai ficar uma boa parte do seu dia no ambiente de trabalho. Por isso que é importante a área de recursos humanos ficar atento à questão do clima organizacional, né? Promover formas de criar, interagir. Você pode colocar ali, disponibilizar para eles, por exemplo, uma sala com livros, né? Para eles terem um tempo ali para eles descansarem, ou algum tipo de jogo de tabuleiro, ou até mesmo alguma coisa que você vai pensar e que você acha que vai agradar essas pessoas. Não tem uma regra específica, né? Mas você vai ter que perceber através da personalidade dos gostos dos seus colaboradores e procurar pensar em formas de você fazer com que haja espaço para interação. Não, não é que todos vão se interagir, mas que pelo menos você faça a sua parte e procure de alguma forma fazer com que as pessoas se interajam, né? Isso é importante, tá bom? Deixa eu ver aqui, dar um alt tab para ver se está tudo certo. Tranquilo, Laís, sem problema. Então, olha só, é, pessoal, isso aqui é muito importante, essa questão do clima organizacional, porque isso tem a ver até com a satisfação do funcionário, né, do colaborador dentro da organização. Então, muitas das vezes, você tem um bom salário, você tem
boas condições, você gosta de fazer o trabalho, mas a empresa ela não se torna atraente, né? Ela não te faz se sentir satisfeita em estar naquele local. E isso é muito comum, tá? Então, a área de recursos humanos, ela também tem esse ponto que precisa ficar atento. O primeiro é você ter o desafio de obter os melhores profissionais, que é um desafio muito grande, né? E isso envolve atrair, desenvolver, ou seja, dar treinamento e manter os bons profissionais. Como que você vai manter eles na organização, né? E o segundo ponto é propiciar um ambiente de trabalho que seja bom, adequado. Então, isso vai ter que atender às necessidades do profissional e também que a empresa possa oferecer um clima organizacional sadio, adequado, tá? A área de gestão de pessoas ou recursos humanos, ela vai gerar em torno, então, dessas questões genéricas que a gente conseguiria aprofundar em pequenos detalhes aí, né, para falar com calma de cada ponto, mas vocês já têm uma ideia. E aí, nós percebemos que no início da nossa disciplina, na parte de nós estudamos as teorias da administração, né? A teoria da administração com as suas várias abordagens, nós percebemos ali que algumas abordagens estavam relacionadas diretamente com a questão do fator humano, que é a abordagem humanística e a abordagem comportamental. E do que se tratavam isso? A abordagem humanística foi essa descoberta dos relacionamentos informais dentro da organização. As pessoas, elas se relacionam por afinidade, por afinidade. E isso é uma coisa que tem que ficar atento dentro da organização, né? Então vai criando-se essas amizades informais. Então, às vezes você sai do trabalho, você convida ou você é convidado para às vezes participar de um happy hour, né? Ou algum encontro aí festivo com pessoas que você sentiu que tem uma certa afinidade, que gostou, que tem interesses em comuns. Então, a abordagem humanística ela vai lidar com essas questões informais que ela acaba se envolvendo e descobrindo muitas coisas relacionadas a isso. E a abordagem comportamental é aquela que está relacionada principalmente à questão da motivação humana que a gente vai ver num dos últimos pontos da nossa aula de hoje, tá? Então, ela vai estar ligada mais a questões motivacionais, tá bom? Então, a gente percebe a colaboração da teoria administrativa, né, para a área de recursos humanos. É importante destacar, mudando aí um pouco de assunto, que o período no qual nós vivemos, ele acabou reforçando a questão do trabalho remoto. Mas olha só, essa questão do trabalho remoto, ela já era possível, né, ela já acontecia antes, mesmo porque a tecnologia propiciou esse tipo de situação, né? Então você tem internet, você trabalha aí, pode trabalhar em casa, você tem as questões da área de informática e tudo mais. E aí, com a questão que recentemente a gente está passando, que é a questão da pandemia, isso foi reforçado, essa questão do trabalho remoto. Isso afetou a área de trabalho das pessoas? Afetou sim de forma bastante significativa. Por quê? Porque várias pessoas, agora, que antes trabalhavam em um local fixo, agora elas estão desenvolvendo seu trabalho em casa. Então, houve um redesenho aí de muitas questões de como as organizações passaram a agir. Nem todas as organizações, empresas, evidentemente, mas algumas isso foi significativo. Então, eu tinha um amigo que já trabalhava de forma remota em Campinas e eu tenho um outro e outros que acabaram se tornando trabalho remoto, né? Então, pessoas que trabalhavam, por exemplo, em São Paulo, na capital, e eles voltaram para o interior e agora executam o seu trabalho de lá. O que isso muda? Muda, pessoal, que você não precisa alugar mais ou você ter um ponto comercial na cidade de São Paulo. Isso diminui bastante os custos operacionais da empresa. Isso vai depender do tipo de profissional. Claro que eu estou falando sempre de profissionais que lidam aí com conhecimento, né?
Então, pessoas que lidam aí com profissionais com conhecimento. Então, você consegue realizar o trabalho de casa ou de outro local, tá? Então, pessoas que saíram de São Paulo, saíram de grandes centros e voltaram para o interior, no qual eles estão realizando o seu trabalho. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente está fazendo um trabalho remoto, né? O curso ele não foi pensado para isso, né? No nosso caso, ele apresenta alguns obstáculos e dificuldades a mais, eu vejo dessa forma, mas é da forma como a gente está nesse momento. É muito diferente você dar uma aula remota, uma aula presencial, né? Eu particularmente prefiro muito mais aula presencial. Você está ali conversando com os alunos, você conhece os alunos, há uma interação, os alunos estão interagindo entre si, então tem um intervalo, né? Os amigos se veem, conversam, professor sai de casa, um ambiente diferente, né? Porque você trabalhando em casa, você está trabalhando aqui, mas você está vendo ali a mesa do café da manhã, teu filho está vendo televisão, o caminhão está passando na rua, tá fazendo barulho, né? O trabalho ele se torna mais exaustivo mentalmente também, e também pelo fato de que você tem mais coisas burocráticas para você realizar de forma é, digital, né? Você tem que preencher um monte de coisa, reunião, você tem que preencher relatório, você tem que fazer um monte de coisa. Bom, é, essa é a situação, mas esse trabalho remoto, ele acabou sendo reforçado, né? E nesses dias atuais, então, isso é uma coisa que acabou afetando bastante a área de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, né? Para quem chegou um pouco depois, hoje a gente está tendo uma visão geral de fundamentos de gestão de pessoas, né? Que é a grade do curso de vocês pede, né? A ementa. Então a gente está tendo uma ideia geral para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa área importante dentro das empresas, que é uma das áreas assim que tem grandes espaços para crescimento e desenvolvimento. Por quê? Porque o pessoal sempre está fazendo, correndo para pagar algum incêndio, ou fazendo um serviço bastante burocrático. Então, assim, só que a área de gestão de pessoas ela tem potencial, mas são raras as organizações, são poucas as organizações que acabam desenvolvendo um serviço completo aí nesse setor, né, mais abrangente. Então, olha só, essa questão do trabalho remoto, ela traz aí alguns desafios, né? Por quê? Porque isso exige ainda mais o conhecimento em questões tecnológicas. No caso da área de vocês, vocês estão em casa, vocês estão tranquilos, porque vocês são pessoas que já estão acostumadas e estão aprendendo cada vez mais sobre essa importante área, né? Que tem espaço, campo de trabalho, né? E bastante potencial de crescimento. Bom, essa questão do trabalho remoto, ela mudou a questão então, na forma como algumas empresas tiveram que lidar com seus colaboradores, tá? Muitas coisas acabaram sendo novas para esse pessoal. Então, você tem que desenvolver o trabalho, apresentar os resultados, fazer o monitoramento da equipe, você faz reuniões e tudo mais. O que você facilita é que você consegue. As pessoas não precisam se locomover até o local de trabalho, né? Isso é um ponto importante. E para algumas pessoas, isso pode ter gerado qualidade de vida. No meu caso, foi o contrário. No caso, tirou qualidade de vida. Mas para alguns profissionais geraram qualidade de vida. Então, conheço uma pessoa que trabalhava em São Paulo e agora ela está trabalhando no interior, morando ali com os pais, né? Então, foi melhor para ela, foi melhor para os pais, ela vê os amigos e tudo mais. Então, isso são situações que precisam ser acompanhadas. Para a gente ir já indo para os dois tópicos finais da nossa aula, né? Que é motivação e liderança. Então, só reforçando aqui. Então, a área de gestão de pessoas, recursos humanos, ela vai, no seu dia a dia, lidar com o recrutamento de profissionais, né? Você vai ter que identificar qual profissional você quer e você vai ter que fazer esse recrutamento para você fazer uma seleção, no qual aqui envolve a entrevista de emprego, tá?
Então, você vai ter que procurar identificar quais são os melhores profissionais ou aquele profissional ali que vai conseguir satisfazer as necessidades da sua organização, tá bom? São detalhes que em uma aula de recursos humanos a gente teria que lidar à parte, né? Processos de recrutamento, formas de divulgação de vaga, como que você descobre exatamente quais profissionais você estaria necessitando. Geralmente isso é um pedido dos próprios setores, né? Então, quem trabalha com programação já sabe o profissional que precisa e repassa essa informação para a gestão de pessoas, que durante o processo seletivo vai envolver o profissional que está demandando a vaga também, né? Para uma seleção mais específica. Por quê? Porque geralmente essa primeira seleção é mais geral, mas depois, na hora de conhecimento, nada melhor do que um especialista ali na área para uma conversa com a pessoa que está se candidatando à vaga. Então, você vai ter depois o processo de seleção, as questões de entrevistas, algumas apresentam alguns testes e, dando tudo certo, você tem depois o treinamento e desenvolvimento do profissional dentro da organização, tá? E é importante ressaltar que hoje nos processos de seleção profissional, como nós vivemos em um ambiente bastante virtual, nós temos aí a nossa a nossa interação com redes sociais e tudo mais, fiquem atentos porque as redes sociais elas acabam fazendo parte desse processo de seleção. Então, é, além do seu currículo, no qual você vai colocar ali as suas qualificações profissionais, né, as suas experiências profissionais e as suas qualificações em termos de conhecimento, seus estudos, então sou formado nisso, naquilo, fiz um curso disso. Além dessas questões, você também provavelmente vai passar por um processo de conhecer melhor o candidato, né? Talvez depois da entrevista ou antes, eles queiram conhecer melhor você. Então, eles nada melhor do que uma conversa pessoal. Porém, as pessoas vão procurar encontrar você aí nas redes sociais, né? Isso pode ser que eles avisem você que eles vão recorrer às redes sociais ou não. Geralmente não. Então vai colocar lá o nome de alguém e vai procurar ali, às vezes, no Facebook ou Instagram, alguma coisa assim, para ver se conhece um pouco melhor a pessoa que eles estão procurando aí é, como profissional para trabalhar na empresa. Essas são dicas importantes. Então, você precisa estar atento a isso. Existem redes sociais que são próprias e voltadas para as questões profissionais, como o LinkedIn, né? O LinkedIn ali, ele é um currículo cheio de coisinhas ali que vai relatando a sua experiência profissional, seus cursos, você acaba criando uma rede de contatos, isso é muito importante, que vai poder ali, você se apresenta, que pode gerar ali boas oportunidades aí de trabalho, tá? Não esqueça. A questão dos contatos profissionais são muito importantes, tá, pessoal? É, durante a época de faculdade, é um momento legal de você fazer amizade, então vocês criam algumas amizades entre vocês aí, tá? E isso futuramente pode render bons negócios de interesse tanto para quem está contratando quanto para aquele que é contratado. Então, às vezes, tal pessoa aí está procurando uma pessoa para trabalhar na área, não está encontrando ninguém, aí pergunta para o seu colega de faculdade se ele tem interesse ou se ele conhece alguém que poderia indicar essas coisas, acontecem no dia a dia profissional, tá? Então fiquem bastante atentos a isso também. Bom, por último, nós temos os dois pontos, motivação e liderança. Motivação, eu estou passando aqui a nossa aula falando aqui sem interrupção, mas eu queria saber, antes de eu continuar, se está tudo certo com vocês. Se tem alguém que tem alguma questão que queria colocar aqui na aula, pode abrir o microfone e escrever. Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, se tem algum caso, fiquem à vontade, tá? Porque a gente vai falando e não para. Mas se alguém quiser.
Colocar alguma coisa, fique à vontade. Sobre a motivação, fique à vontade, tá? Deixa eu ver aqui, eu sempre dou. Esse aí eu não conheço, Carlos. Esse eu não conheço. Mas fiquem atentos aí, porque é, entendi, é uma coisa específica, né, da área aí. Então, essa questão das redes sociais é o seguinte, redes sociais são é da sua vida pessoal, então você posta ali o que você quiser, não tem problema, né? Porém, para a empresa, é justamente por ser mais pessoal, justamente por ser algo mais pessoal, que eles vão querer conhecer um pouquinho melhor a sua personalidade, né? Por quê? Porque todo mundo está procurando um bom profissional, mas ninguém quer uma pessoa que possa ser problemática dentro da organização, você entendeu? Alguém ali que dê indícios de que pode ter uma dificuldade de relacionamento muito grande, né? É evidente que na área de informática, né, o pessoal até brinca, as pessoas, elas, muitas vezes, elas já têm o jeito, assim, que eu falo isso porque eu tenho muitos amigos que atuam nessa área, né? Eles brincam que às vezes o cara é mais antissocial, o cara é fechado e tudo mais, o que é importante é ele programar tudo bem. É e também não é, tá? Evidente que seu conhecimento técnico ele é muito importante, tá? Mas não esqueçam que será levado em consideração também as questões pessoais, né? Questões de forma como você se relaciona com as pessoas, se você tem pelo menos ali o mínimo que eles exijam ali de forma de se relacionar e tudo mais. Mesmo porque vocês têm que pensar o seguinte: vocês vão crescer profissionalmente ao longo da vida, querendo ou não, né? Vocês vão se desenvolver e em breve vocês vão sair da parte de questões técnicas e vocês vão começar a assumir trabalhos no qual vocês terão que organizar equipes de trabalho. Então, vocês começam ali respondendo a alguém que é superior, vocês estão desenvolvendo a parte de trabalho totalmente técnica, mas isso vai passar, né? Por quê? Vai passar em que sentido? Vocês vão acabar crescendo profissionalmente e vocês vão ter que começar a assumir partes de algum projeto ou trabalho e que vocês vão ter que interagir com outras pessoas. Então, vocês vão começar a chefiar pequenos grupos, a liderar pequenos projetos. Então, só o conhecimento técnico não vai bastar. Vocês vão precisar também se desenvolver em questões aí de relacionamentos, né? Da forma como vão organizar o trabalho, motivar os funcionários, assumir papéis aí mais de líderes, vamos dizer assim, tá? Bom, a motivação é um tema extenso, mas eu vou trazer de forma bastante sucinta. A gente sabe que a motivação é algo que é bastante pessoal, tá? Por que que é pessoal? Porque você não vai encontrar uma forma comum para manter as pessoas motivadas. Por quê? Porque cada pessoa é um indivíduo, um ser único, que tem as suas preferências, as suas crenças, as suas convicções, os seus hobbies, os seus gostos, né? Então, é evidente que cada pessoa tem as suas próprias formas de se motivar, tá bom? Então, isso é importante. Dessa forma, quando a gente estudou na teoria na abordagem comportamental, nós vimos o que sobre motivação? Nós vimos que o Maslow ele apresentou uma espécie de pirâmide no qual essa teoria ela tem teorias bem mais complexas, que complementam também, mas ela é bastante interessante ainda e utilizada para que vocês possam entender então as necessidades básicas. A pessoa
ela tem que estar satisfeita nas suas necessidades fisiológicas, fome, sono, sede. A partir daí, ela sobe um degrauzinho da pirâmide, aí outras necessidades vão chamar a atenção para a vida dela, que são as necessidades de segurança, trabalho, local de moradia, a própria segurança em si. Estando satisfeita, aí elas vão para as necessidades sociais, lembra? Então vai subindo aí os cinco, cinco etapas da pirâmide, se eu não me engano. Então, olha só. Só que isso é algo muito vago. Por quê? Porque as pessoas sendo indivíduos únicos, né, elas têm suas próprias questões pessoais, motivacionais, emocionais, e isso faz toda a diferença. Então, é difícil você falar que existe uma forma de motivar todo mundo. Essas palestras motivacionais, elas geralmente deixam a gente bastante empolgado, envolve questões de humor, a gente sai mais leve, né? A gente sai sim com uma energia dali. Mas a questão da motivação, a grande desafio da motivação, pessoal, é como você se mantém motivado. Não é criar a motivação em si, é manter. Isso que é o grande desafio. Por quê? Porque nada como um dia após o outro com uma noite no meio. Então você tá animado aquele dia, aí tem o outro dia, aí tem o outro dia. E como que você mantém essa questão em alta todos os dias? Né? Isso é uma questão que não tem uma resposta fácil, nem sabemos se tem uma resposta que vai atender adequadamente essa questão. Por quê? Porque provavelmente a motivação é algo que é muito íntimo, pessoal. Então, não se sabe exatamente o quão que a motivação pode vir de fora para dentro. Então, você assiste uma palestra motivacional, você procura algo motivacional na internet, um vídeo no YouTube, alguma coisa, tudo bem. Mas você pensa daqui uma semana, daqui 2 meses, se você vai estar com aquela mesma garra, com aquele mesmo gás que você estava naquele momento. Essa é a questão. Então, provavelmente, para você se manter motivado constantemente, você vai ter que ir algo que seja muito mais complexo. E isso vai envolver possivelmente questões como o seu próprio propósito de vida. São coisas que vão muito além, inclusive questões que transcendem o ser humano. Podem estar ligados a questões religiosas. O negócio é muito mais complexo, tá? Então, quando você vê histórias de pessoas que tinham uma alta motivação, é interessante descobrir o que motivava ela, mas o que motivava ela pode não motivar você. Então, veja como que as coisas são complexas quando a gente está falando dessa questão mais motivacional, tá bom? A motivação, ela pode ser entendida como um processo que está diretamente ligado com a intensidade, direção, persistência para você alcançar determinado objetivo ou meta. O que que significa processo responsável pela intensidade, né? O que que quer dizer essa intensidade? É a energia que você coloca para realizar a tarefa. Então, a motivação, ela está exigindo sempre uma energia, uma alta energia para que você está colocando naquela atividade. Você está animado, você está colocando a sua energia para realizar determinada coisa, né? Direção, você estabelecer o ponto na qual você quer atingir e você não se perder no meio do caminho, você não desviar o foco. Então você estabelece a motivação, você fala, olha, é isso aqui, de forma clara e objetiva, é isso aqui que é a minha meta. Então você estabelece uma direção. A motivação, então, ela exige que você direcione exatamente o fim que você quer obter e você vai colocar muita energia para atingir esse objetivo, né? E a persistência significa que você vai
continuar realizando a tarefa até que você possa atingir seu objetivo. Por quê? Porque às vezes você estabelece a direção, você coloca energia, mas devido a dificuldades, você acaba deixando aquele projeto que você começou tão animado em stand-by, deixando para um outro momento. Você acaba ou mesmo desistindo dele, né? Então é importante ter esse entendimento de questões motivacionais e entender a motivação, tá? E ninguém melhor para conhecer a motivação do que a própria pessoa. Então vocês têm que procurar identificar em vocês mesmos aquilo que os motiva. Por quê? Porque dependendo da situação, vocês conseguem criar algo entre trabalho e motivação. Então, se você é um cara que é apaixonado por jogos e você trabalha na área de programação, se você fizer programação para um jogo que você está desenvolvendo, a sua motivação provavelmente vai se manter muito mais em alta. Por quê? Porque você conseguiu unir o útil ao agradável. Então, estou dando um exemplo simples. Por isso que na área de gestão de pessoas, esse setor, ele deveria, né, mas é raro isso, ele procurar conhecer melhor os seus colaboradores, os funcionários ali, identificando neles questões pessoais envolvendo a motivação. Você não vai conseguir fazer isso, por exemplo, com uma fábrica, uma tecelagem que tem 400 tecelões operando máquina. Você não vai descobrir o que cada um gosta para manter eles motivados. Então, o que que você faz? Você faz uma coisa geral. Então, você programa o campeonato de futsal da tecelagem, né? Por quê? Porque você está lidando ali com o chão de fábrica. O chão de fábrica. Então, promove um churrascão, faz um futsal, bola alguma coisa para eles. Por quê? Porque eles, como são chão de fábrica, a saída e a substituição dessa mão de obra é fácil. Agora, se você está lidando com um cara que é responsável como gerente de projetos, por exemplo, da Intel ou da Microsoft, já não é qualquer um. Aí você precisa descobrir qual que é o hobby do cara. Você precisa conhecer melhor esse cara. Por quê? Porque você vai procurar motivá-lo no trabalho, dar satisfação para que ele queira permanecer na empresa. Então, se ele gosta de beisebol, o que que o setor de gestão de pessoas pode fazer para manter ele motivado? Chegar no na semana do aniversário, alguma coisa assim, e mandar ingressos para ele assistir uma partida de beisebol junto com seu filho, ou mandar uma camiseta do time que ele torce. Ou seja, vocês percebem que quanto mais é importante o profissional dentro da organização, quanto mais a função dele é importante para a organização, melhor a gestão de pessoas tem que conhecer esse funcionário para fazer uma motivação sob medida. Por quê? Porque é assim que funciona. Bons profissionais qualificados, que são importantes para a empresa, eles precisam de uma atenção especial para que possam permanecer ali. Então, à medida que você percebe que as pessoas são mais importantes na organização, mais mimos elas têm dentro da organização. Benefícios, né, coisas que vão procurar agradá-las e surpreendê-las. Tá? Bom, dando continuidade aqui, a gente parte para o último ponto, que é a questão da liderança, tá? A gente está com quase 1 hora, mas no máximo 10 minutos, até menos, a gente encerra o nosso tópico. Então, o que eu trouxe aqui sobre motivação são algumas questões gerais aí, só para alertar vocês, para vocês refletirem sobre isso, tá? E ficarem atentos a essas questões. Sobre a questão da liderança é algo muito interessante, porque a liderança é algo que é valorizado dentro de qualquer organização, inclusive até organizações públicas, ou o que for. E a liderança é algo que algumas pessoas elas têm um certo dom natural para isso, porém
a liderança é algo que você pode desenvolver em você. Mesmo você tendo uma personalidade mais tranquila, tímida, uma pessoa mais sossegada, você consegue desenvolver questões relacionadas à liderança. Essas questões, esses aspectos, são o seu comportamento diante de outras pessoas. Por quê? Porque a liderança, o conceito de liderança, deixa eu pegar aqui. Eu peguei um conceito de um livrinho, de uma coletânea da Fundação Getúlio Vargas. Ele traz um conceito interessante sobre liderança. Fala o seguinte: liderança é a arte de educar, orientar, estimular as pessoas a persistirem na busca de melhores resultados num ambiente de desafios, riscos e incertezas, tá? Então, depois que a gente lê tudo isso, a gente tem que traduzir aí, porque para ficar mais fácil aí o entendimento. A liderança, ela significa, o papel dela, entre outros, é você educar as pessoas que estão em contato com você. Então, o líder, ele tem uma postura de educação, educativa, na verdade, tá? Por quê? Porque as pessoas olham para o líder e ele educa pelo exemplo. Então, ele acaba inspirando as pessoas a se comportarem de determinada forma. A postura do líder é uma postura educativa. O que ele faz, o comportamento dele transmite uma mensagem muito poderosa para os seus liderados, tá? Então, isso é importante porque não pense em líder em questões organizacionais. Liderança é um papel que é colocado em todos os momentos, em todas as situações, tá? Então, liderança no Senhor dos Anéis. Quais momentos houve destaque de papel de liderança? O Gandalf, na hora que pegou e desceu com o cavalo rasgando em cima dos orcs e a galera atrás, né? Naquele cara, no rei lá, que precisou trazer, né, motivação, por quê? Porque o cara vai para a morte. Então, como é que isso se dá? Qual que é o papel de liderança? Você pode pegar o cinema, geralmente, o cinema, ele é ótimo para trazer exemplos de liderança. Então, você tem várias situações ali em que pessoas assumem um comportamento que acabam influenciando os outros. E você pode pegar em outros filmes. Quais filmes, em quais momentos, por exemplo, Star Wars, quais momentos vocês percebem um papel de liderança de que houve uma situação e alguém toma a frente e alguém dá a direção, alguém dá o exemplo, alguém acaba instigando, motivando as pessoas a se comportarem dessa forma, né? Filmes sobre guerra, filmes sobre qualquer situação, né? Jogos. Então a liderança é algo ligado a isso. Eu queria fazer um parênteses aqui que eu me lembrei, que nem sempre uma pessoa que é líder em uma situação é líder em outra. Estamos em uma sala de aula, assistindo a aula. Beleza. O professor, ele está ali falando, então o professor, ele de modo geral, ele acaba desempenhando o papel de líder pela própria situação. Ele está falando de um tema que ele é comum, ele está com a palavra, então os alunos estão participando, então. Mas o que que acontece? A gente está ali na aula, está conversando, tudo mais. De repente, começou a pegar fogo dentro da sala de aula. O que que acontece? O professor, ele pode ou não continuar no papel de liderança. Isso vai depender muito da situação. Por quê? Porque se tiver um bombeiro dentro da sala de aula, um aluno que seja bombeiro, você pode ter certeza que naquele momento, naturalmente, ele vai assumir o comando. Por quê? Porque ele vai estar atuando dentro da área de conhecimento dele e ele é treinado para isso. Isso quer dizer o seguinte: a liderança, uma parte da liderança, ela vem daquilo que você conhece. Se você conhece o assunto, naturalmente você tende a se destacar no grupo que você está participando, tá? Isso é importante destacar. Não é uma regra específica, mas se você domina o tema, naturalmente você tende a assumir. Então, galera tá no avião, seriado lá, o avião caiu na ilha lá, todo mundo tem que sobreviver.
Ali você tem várias pessoas de várias profissões. Quem que vai assumir a liderança? Não sei, provavelmente aquele que for o mais apto à sobrevivência. Então, se tiver algum militar ali, ou alguém que lide com questões de sobrevivência, né, talvez algum médico, alguma pessoa que consiga, ele pode assumir. Não quer dizer que sejam esses profissionais, evidentemente, mas há uma tendência de que sejam eles. Bom, continuando. Se a liderança você acaba educando pelo seu comportamento, a liderança também ela tem que orientar as pessoas lideradas. Pessoal, o líder, ele é uma pessoa que orienta os outros, tá? Ele orienta, ele fala, olha, isso aqui precisa ser feito dessa forma, isso tem, né? Ele acaba esclarecendo na cabeça das pessoas o que precisa ser feito, de que forma isso pode ser feito, tá? E ele vai estar sempre estimulando nas pessoas o melhor delas, né? Então, ele sempre vai procurar manter a peteca, não deixar a peteca cair, manter as pessoas motivadas, né, buscando os melhores resultados. E aí entra a questão da motivação. O líder ele lida com motivação. Então, o líder, conhecendo de perto as pessoas que estão em volta dele, ele consegue motivar melhor. Por quê? Porque ele vai perceber quais aspectos motivacionais funcionam melhor em uma pessoa ou noutra. Então, para o Vitor, tal questão vai ter um reflexo motivacional que vai surtir efeito. Para o João, já não. A gente vai ter que pensar numa coisa diferente para que o João se sinta aí apoiado, motivado, né, para querer realizar a tarefa que a gente precisa realizar. E é evidente que o ambiente, seja ele qual for, ele vai ser repleto de desafios, riscos, né, e também incertezas. Não é algo fácil de se conseguir, tá bom? Mas a liderança, pessoal, ela pode ser desenvolvida, né? Você vai encontrar aí histórias de vida que vão te inspirar. Você vai achar isso no cinema, você vai achar isso em livros, você vai poder estudar sobre liderança. À medida que você estuda sobre liderança, você vai descobrindo formas de procurar ter um comportamento de líder. Como eu disse para vocês, algumas dicas. Conhecer naquilo que você atua, né? Você tem que assumir uma posição de risco. O líder ele não pode ser omisso. Ele tem que assumir as responsabilidades das suas decisões. O líder é aquele cara que bate no peito e fala: manda para mim que eu mato essa no peito, tá? Ele não pode ser inseguro. Não, ele pode até falhar, mas ele fala assim: deixa essa para mim, você entendeu? Ele é o cara que vai assumir a responsabilidade e os riscos. E se as coisas falharem, ele vai falar: bom, falhou, deu ruim, mas põe essa na minha conta, tá? Então tem várias coisas aí que precisam, que a gente pode aí na medida que for crescendo profissionalmente, procurando conhecer para entender melhor o papel do líder e como ele se comporta. Em próprias biografias você consegue identificar isso. Um tipo de leitura que eu gosto para finalizar a aula são biografias, né? Histórias de pessoas. E é muito legal você observar em muitas histórias de pessoas que acabaram assumindo a responsabilidade ali em situações de tensão, de situações graves ou de crise, o que for. E elas acabaram assumindo a frente aí em busca de um resultado que fosse positivo ali para todos eles, tá bom? Eu encerro essa aula aqui, eu queria saber se está tudo certo com todos vocês, tá? Se alguém já deu um pouco mais de 1 hora de aula, se alguém tem alguma colocação. O objetivo hoje foi só trazer uma visão geral aí dessa área interessante, importante, que é a gestão de pessoas ou recursos humanos, tá? Para que vocês pudessem ter uma visão um pouco mais administrativa, um pouco mais completa a respeito desse setor importante na empresa, tá bom?